Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desce da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse dia em que a Igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, numa única celebração, duas grandes igrejas, até porque são dois grandes apóstolos que, de modo muito distinto, souberam assim conduzir a Igreja de Nosso Senhor. Com grande consideração, a Igreja também celebra, pois, esse dia especial, a dedicação de suas respectivas basílicas. A de São Paulo, fora dos muros, e a Basílica de São Pedro, dentro do próprio Estado do Vaticano. O Evangelho que acabamos de ouvir recorda aquele grande prodígio no final, quando Nosso Senhor, já tendo realizado a multiplicação dos pães, dos peixes, que é um sinal da multiplicação do que vem a ser, a Eucaristia, e depois de ter então consolado aquelas pessoas que estavam ali famintas de ouvi-lo e também do pão, o Senhor, de modo amoroso, realiza este sinal e ao final pede para os seus apóstolos que se dirijam à frente para encontrá-lo mais adiante, e Nosso Senhor, a sós, vai se dirigir para o seu recolhimento, para falar com o Pai na sua oração. Também nós podemos, quem sabe, aproveitar esse bom exemplo de Cristo. Também depois de uma jornada de trabalho, entre uma atividade e outra, nós podemos nos recolher, ainda que alguns minutos, para a oração pessoal e agradecer ao Senhor, porque Ele também nos acompanhou até aqui. Logo depois da sua oração, o Senhor desce e é impressionante de vê-lo caminhar sobre as águas, o que deve ter feito pensar muito os apóstolos, e provável que aquilo ficou muito gravado nas suas memórias, até porque foi um fato realmente extraordinário. Nós lemos em Mateus, nós lemos em Marcos, nós lemos também em São João esse relato tão bonito. Vale lembrar que as tempestades do lago de Genezaré eram frequentes e os redemoinhos de água constituíam um grave perigo para as embarcações. E desde o alto do monte, onde Jesus estava a rezar, certamente ali ele os vê esforçando-se na luta contra o vento e as ondas, e decide então ajudá-los.
É um episódio que ilumina a nossa vida, porque afinal, também a igreja, como a barca dos apóstolos, muitas vezes se vê combatida. E Jesus vem, olha por ela, acode e salva. Mas sem antes tê-la deixado lutar para fortalecer também a têmpera dos seus filhos, o Senhor nos pede que nos esforcemos ainda hoje nas nossas lutas e nos mares da vida. E este é o ânimo do Senhor para os apóstolos e também para nós. Tende confiança, não tenham medo, coragem, sou eu. E venha então as provas da fé e da fidelidade. A luta do cristão para se manter firme e o grito de súplica do que vê as suas próprias forças fraquejarem, quando ali representados em São Pedro, quando diz, Senhor, salva-me, também nós a repetimos muitíssimas vezes, porque afinal também recorremos a Cristo como verdadeiro Salvador, e o Senhor salva. No fim desse evangelho, brota a confissão da fé, aonde Pedro vai assim proclamar, verdadeiramente és o Filho de Deus. Quando Pedro reconhece a grandeza de Cristo, reconhece a sua dependência de Cristo e como a força dele, com a sua cooperação, estende a tua mão, Pedro, deixa eu te ajudar. Ele recebe assim uma confirmação de fé por meio das evidências aqui, da evidência do milagre, nos faz pensar também que nós não podemos desesperar. Nos mares da vida, que nós também tantas vezes padecemos, peçamos o auxílio de Deus que vem em nosso socorro, que interceda e assim nos ajude também a seguirmos sempre adiante, não nos deixar afogar e assim sofrer, mas antes sim lutar e perseverar com o auxílio de Deus. Deus te abençoe.